O que eu aprendi com a meia maratona? Oi, gente, eu sou Danilo, corredor amador. Bem-vindo ao meu canal. E no Corre Passa de hoje, eu vou trazer o que eu aprendi com a meia maratona. Não sai daí não. E antes de continuar essa conversa, não esquece, deixe o seu like, compartilhe, faça um comentário, dá uma fortalecida aí pro canal. No início do meu treino, eu peguei aqui um pouco de chuva, mas nada vai atrapalhar o rendimento do treino e a nossa conversa de hoje. Bom, o rendimento do treino porque algumas pessoas não gostam de correr na chuva. Eu particularmente, eu gosto muito de correr nesse tempo. Fica um tempo fresco, um clima agradável, inclusive para desenvolver velocidade. A única coisa que atrapalha um pouco é o tênis molhado, mas isso dá para superar, dá para seguir um treino com muita tranquilidade. Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. O primeiro assunto desse vídeo é: faça treino específico. Nós sabemos que existem provas de 5K, 10, 15, 21 e 42K. Quando nós realizamos um treino para uma determinada prova, esse treino tem que ser focado na distância que você vai percorrer no dia da prova. Eu, por exemplo, na última prova que eu fiz, a minha primeira maratona, que aliás eu vou deixar o link do último vídeo aqui na descrição. Eu fiz um treino específico para 21 km. O fato de a prova ser 21 km não justificaria eu ter feito um treino de 42 km, por exemplo. Tem que ser feito um treino específico para 21 km. Agora, se eu fiz um treino específico para 21 km, também não adianta eu correr uma prova de 10 km. O que eu quero dizer com tudo isso é que cada distância exige um treino específico. Se eu for correr uma prova de 10 km, eu tenho que voltar esse treinamento para uma prova de 10 km, considerando velocidade, considerando o desgaste e considerando, claro, a distância. Como eu fiz 21 km, então eu considerei tudo isso. Agora, se eu fiz um treinamento para 21 km, não justificaria, por exemplo, eu ter realizado uma prova de 5 km. Porque uma prova de 5 km, ao contrário das demais, ela exige uma maior velocidade, um ganho de velocidade e, consequentemente, um desgaste muito maior também. Portanto, faça um treinamento específico. Não subestime a prova. Não importa se a sua prova é de 5, 10, 15, 21 ou 42 quilômetros. Isso não importa. O importante é você não subestimar a sua prova. Você tem que considerar as dificuldades que poderão surgir durante o caminho. Por exemplo, uma eventual queda, uma lesão, uma eventual desidratação ou uma má alimentação que você tenha feito antes da prova em si, que vão repercutir diretamente no dia da prova. E também um treino mal executado. Aliás, o treino é um principal fator de desempenho ou não numa determinada prova. O que você quer fazer? Superar seu RP ou apenas completar o percurso? Esses objetivos têm que estar muito bem claros na sua cabeça antes de iniciar o treino e a prova propriamente dita. Se eu desejo superar meu recorde pessoal, o RP, eu tenho que envidar esforços para que isso seja possível. É com um bom treinamento, com uma boa alimentação, com uma boa hidratação. Agora, se o meu objetivo é outro, ou seja, apenas completar o percurso da prova, ainda assim eu tenho que dar uma certa atenção. Atenção no sentido de uma boa hidratação, uma alimentação durante o percurso da prova, isso a depender da distância que você vai percorrer no dia. Em resumo, tanto se o seu objetivo for superar o recorde pessoal, como apenas completar o percurso da prova, é necessário dar uma atenção especial. É claro, cada um vai ter o seu grau de importância, mas não se deve ignorar
um ou outro objetivo. Tenha consciência da sua evolução. O que eu quero dizer com isso é que você tem que ter consciência em qual estágio de evolução na corrida você se encontra. Por exemplo, não adianta eu querer encarar uma prova de 42 quilômetros se eu ainda não estou preparado físico e mentalmente. Essa prova em particular, a minha primeira meia maratona que eu acabei de fazer no último dia 7 de agosto, eu concluí que estava preparado para encarar uma prova dessa distância. Isso porque eu já fiz outros treinos, já fiz outras provas menores e me senti capaz, de acordo com a minha evolução, de encarar uma meia maratona. Contudo, eu ainda não me sinto maduro o suficiente para encarar uma maratona que é um pouco mais de 42 quilômetros. Isso vai fazer parte do meu processo de evolução. Agora, qual o risco? Eu não estando preparado para uma prova de 42 quilômetros, fazer essa prova. Há uma série de riscos. Primeiro, uma lesão, que fatalmente isso pode acontecer, porque meu corpo não está preparado para essa distância. E também uma frustração como atleta. Por quê? Eventualmente eu não vou concluir essa prova, ao menos satisfatoriamente. Esse cenário pode desdobrar em uma eventual desistência de eu continuar com meus treinos de corrida. Ou seja, uma frustração mesmo. Portanto, é preciso pisar num degrau por vez. Se assim eu estou preparado para uma prova de 5 km, é essa que eu vou fazer. 10 km, é essa que eu vou fazer, e assim por diante. O meu estado atual, como eu disse, é uma prova de 21 km que eu estou preparado, e eu acabei de fazer uma prova com um tempo de 1 hora e 46 minutos. É claro que eu consigo melhorar mais esse tempo, mas por hora é isso. Agora, o que eu preciso é amadurecer para enfrentar uma maratona, que a minha previsão é para o ano que vem. Mas até lá eu tenho muito treinamento para fazer. Evite correr com lesões. Nós sabemos que nós atletas costumamos se empolgar com as provas que abrem inscrições. E aí, muitas vezes, a gente ignora as lesões que nós temos e ainda assim a gente vai enfrentar essa prova. O problema surge quando a gente ignora essa lesão, enfrenta uma prova, muitas vezes a gente até vai bem na prova, mas depois que acaba, a gente tem um sério comprometimento no músculo, por exemplo. E aí a gente entra numa zona de frustração. Isso porque a gente vai ter que ficar dias e dias parado para a recuperação. Esse cenário poderia ser evitado acaso a gente desse a importância devida à lesão, aquela dor que a gente está sentindo, porque o corpo ele emite sinais. Eu, por exemplo, já cometi o erro de enfrentar uma prova com lesão. O resultado de tudo isso foi dias e dias parado para a recuperação. Portanto, respeite seu corpo, verifique, entenda, interprete os sinais que ele emite. Isso vai fazer com que você tenha um bom desempenho lá na frente. Muitas vezes essa prova não é para você correr, mas outras provas surgirão e você vai poder correr numa boa, sem qualquer comprometimento do seu corpo. Atenção! Na véspera da prova, alimente-se, hidrate-se e durma bem. Todos esses fatores são importantes para o seu bom desempenho na prova. No dia da prova, alimente-se. Não cometa o erro de realizar uma prova em jejum. As consequências disso poderão ser drásticas, como um desmaio no meio da prova, você ter que interromper a sua prova, que você se preparou há muitos meses, por conta de uma má alimentação ou mesmo não alimentação. Portanto, mais uma vez, não corra em jejum. Particularmente, isso serve para mim, inclusive para os treinos. Eu não faço treinos em jejum. Basta pensar que o corpo ele necessita de energia e durante uma prova ou treino de corrida, essa energia é gasta na prática do exercício físico. Portanto, alimente-se.
Nessa minha meia maratona, um ponto positivo que eu considerei foi promover a hidratação em todos os postos de hidratação. Ou seja, eu hidratei o meu corpo em todos os postos de hidratação que a organizadora colocou à disposição dos atletas. Eu fui lá e me hidratei. Isso naturalmente refletiu num bom desempenho durante o percurso. Jamais inove em roupas e calçados. Outro ponto importante nessa última minha meia maratona e que vale para todas as provas de corrida é: não inove em roupas e calçados. Por exemplo, a organização disponibiliza no kit uma camiseta, em geral uma camiseta. Particularmente, eu nunca uso as camisetas de prova, nunca uso. Eu utilizo a roupa, a vestimenta que eu estou acostumado nos meus treinos. Isso vale para camiseta, bermuda de compressão, meias de compressão que eu uso e inclusive tênis. Você inovar em qualquer dessas vestimentas pode prejudicar e muito o desempenho da prova. Aliás, pode fazer até com que você cancele a prova por conta de algum incômodo pessoal. Há pessoas que utilizam a bermuda de compressão sem cueca. Particularmente, eu não consigo. Portanto, no dia da prova, nem cueca nova eu utilizo. Todas as roupas, repito, todas as roupas que eu utilizo no dia da prova são aquelas que eu já estou acostumado nos treinos e, portanto, vai me trazer um conforto e evitar qualquer eventualidade no dia da prova. Não faça uma largada agressiva. É natural que durante a concentração, ali na linha de largada, todos nós fiquemos um pouco ansiosos. Tamanha é a quantidade de atletas que vão correr junto com você e, é claro, você quer fazer um bom desempenho, mas isso tudo faz com que aumente a sua ansiedade e, quando é dada a largada, você larga agressivamente, o que vai te prejudicar lá na frente o teu rendimento. Bom, nessa última corrida, a meia maratona que eu fiz, aliás, a minha primeira meia maratona, inclusive, mais uma vez eu lembro que eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, vale a pena assistir. Eu corri ao lado de um atleta, o Luciano, muito mais experiente que eu. E ele, na ocasião, ele me recomendou: Danilo, vamos fazer uma largada serena, uma largada com calma. Isso foi muito benéfico para mim, porque eu pude sentir, através de uma largada mais tranquila, mais serena, eu pude medir, sentir esse resultado, esse reflexo durante a corrida, durante todo o percurso. Tenha uma estratégia de corrida. Não basta que você simplesmente saia correndo. É necessário usar uma estratégia. Por exemplo, nessa minha meia maratona, como eu já disse, eu estava ao lado de um atleta mais experiente, o Luciano Leite. E ele recomendou nós dividirmos a prova em 3 blocos de 7 km. 3 vezes 7, 21, que é o percurso da meia maratona. E aí nós largamos de forma consciente e de forma serena. E a cada 7 quilômetros nós verificamos como estava o nosso corpo, se dava para evoluir ainda mais, aumentar o pace, aumentar a velocidade e ganhar mais km e tempo, é claro. Outra estratégia inteligente recomendada pelo Luciano foi: durante o percurso ele marcou algumas pessoas, alguns atletas, alguns objetivos que ele queria alcançar. Por exemplo, tinha 2, 3 atletas lá na frente que ele falou: Danilo, vamos alcançar aqueles atletas. Isso foi importante porque me deu motivação para alcançar aqueles atletas e lá desenvolver velocidade. E quando nós chegamos naqueles atletas, nós traçamos um novo desafio. Nós ultrapassamos eles e fazíamos lá na frente um próximo, entre aspas, alvo para o nosso desempenho na corrida. Eu achei, por parte do Luciano, isso de muita inteligência. Ou seja, ele não correu só por correr. Ele usou a inteligência e a estratégia a favor dele. No caso, ao nosso favor, para ganharmos KMs e também tempo na prova. O que resultou um tempo de 1 hora e 46 minutos. Se possível,
corra ao lado de um atleta mais experiente que você. Foi o que eu aprendi nessa meia maratona. Eu fiquei ao lado do Luciano, um atleta mais experiente, mais maduro na corrida, o que traçou no percurso as estratégias que nós adotaríamos e o que resultou num bom êxito. Outro ponto interessante de acompanhar outro atleta mais experiente foi no sentido de você poder controlar o seu tempo, buscar motivação para a todo tempo, a todo percurso, você ganhar velocidade se assim fosse necessário. Ou seja, durante o treino, o que o Luciano fez foi traçar objetivos intra-prova. Isso foi interessante porque eu sabia que a cada objetivo, pequeno objetivo que fosse naquela prova, a cada objetivo que eu alcançasse, eu saberia que eu teria um novo objetivo pela frente. Isso foi me dando condições para eu seguir em frente na prova, para eu seguir rumo à linha de chegada. Utilize gel carboidrato. No nosso caso, nós utilizamos gel carboidrato a cada 7 quilômetros. Isso fez com que ganhássemos energia para seguir em frente. O gel carboidrato que eu utilizo normalmente é esse gel aqui. Esse gel me ajuda muito a seguir numa prova, especialmente em longa distância. Eu uso inclusive em treinamento. Não precisa ser necessariamente em prova de corrida, mas durante o treinamento, pré-prova, é muito importante e faz toda a diferença. É claro que isso tudo vai estar aliado a uma boa hidratação. Aliás, uma coisa que eu recomendo vai fazer uso do gel de carboidrato, em seguida se hidrate, beba água. Isso vai fazer inclusive com que a absorção desse carboidrato seja mais eficaz, bem como evite qualquer tipo de enjoo, qualquer tipo de ânsia de vômito, por exemplo. Se possível, não pare até a linha de chegada. Uma prática muito comum entre os atletas é, durante uma prova, acabar por alguma razão se desestimulando e para de correr durante a prova. E aí intercala com caminhada. A menos que isso não seja possível, é claro, a gente tem que respeitar a situação de cada um, mas continue até a linha de chegada. Uma das técnicas que eu utilizo é da linha de largada até a linha de chegada, eu não penso em mais nada além da prova. É concentração total. E é essa concentração que faz com que eu regule o meu ritmo de respiração para, inclusive, absorver a maior quantidade de oxigênio possível. Aliás, a falta de concentração durante a prova prejudica e muito, favorece uma má respiração e, consequentemente, uma má prova. Por isso, é necessário concentrar até a linha de chegada. Fácil, naturalmente, não é, mas é possível tentar, ao menos, concentrar-se até a linha de chegada. Faça um esforço por você e por tudo que você fez até chegar àquela prova. Concentre-se e siga adiante. Esses foram os pontos que eu queria abordar com vocês sobre a minha primeira experiência de meia maratona. O importante é você respeitar o processo. Se é possível fazer 21 ou 42 quilômetros, faça. Agora, também, por outro lado, é preciso ter consciência. Se seu corpo não está acostumado a fazer essa distância, não atropele as coisas, não atropele o processo. Tenha paciência, você vai alcançar qualquer objetivo. O meu objetivo é atingir 42 quilômetros, ou seja, realizar uma prova de uma maratona. Mas, na atual conjuntura, eu sei e tenho consciência que eu ainda não estou amadurecido o bastante. Portanto, eu vou respeitar o processo, continuar treinando até alcançar esse objetivo. Seja numa prova de 10K, numa meia maratona ou numa maratona,
O importante é você mostrar ao seu corpo que é a sua mente que está no comando. Nessa prova de meia maratona, naturalmente, eu tive o apoio de uma pessoa mais experiente, como eu falei, o Luciano. Mas a todo tempo eu disse ao meu corpo que naquele dia era a minha mente que estava no comando. Isso desde a largada até a chegada. Isso aliado com a experiência que o Luciano passou para mim, eu consegui alcançar a marca de 1 hora e 46 minutos. Fácil? Certamente não foi, mas foi possível e rumo à minha primeira maratona. O treino de hoje está concluído, a nossa conversa de hoje também está concluída. O treino, 18 quilômetros. Treino entregue. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. E não esqueça, 1 quilômetro, rápido ou devagar, continua sendo 1 quilômetro. O importante é você dar o primeiro passo. O importante é você se movimentar. Acompanhe o treino de hoje nos aplicativos Relive e Nike. Obrigado. Corre e passa!